No mesmo dia em que a cabeça de Jacques Wagner era servida de bandeja à direita, Michele e Flávio Bolsonaro protagonizaram uma lavação de roupa suja nas redes sociais. A ex-primeira-dama publicou um longo vídeo criticando a postura do enteado em caso envolvendo as eleições no estado do Ceará. Após embate público e repercussão imediata no noticiário, os protagonistas colocaram panos quentes na situação. Em um longo pronunciamento, Flávio se desculpa por eventual ofensa que tenha proferido a Michele. Tenho o maior respeito por ela e reconheço seu trabalho com o PL Mulher, seu cuidado com o meu pai e tudo que ela representa para o Brasil. Michele adotou o mesmo tom conciliador. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual governo. Não há briga, nem competição. E ela finaliza aí, tá aí na tela para vocês, ela fala fiquem em paz. Fábio Barroso, quero te ouvir a respeito, então. A Michele fez ali um longo vídeo, desabafando, enfim, falando ali de todas as situações que estavam vendo. E o que ela apontou no vídeo é o caso do governo do estado de Ceará. Por enquanto, o PL está partindo para o lado do Ciro Gomes, apoiando o Ciro Gomes. O PL a gente precisa colocar aqui também, né? Que é uma figura que não está aparecendo nesse debate, que é o Valdemar Costa Neto, centrão do centrão do centrão. Então, por enquanto, o partido PL está aí com esse apoio ao Ciro Gomes, que há 2, 3 dias diz que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, têm a mesma política, enfim, a mesma forma de administrar o país. A Michele está se incomodando com isso, não quer, inclusive ela até cita o nome da Bia Kicis no vídeo, enfim, ela cita ali os 3 nomes do PL Mulher, e ela quer que o apoio seja ao Eduardo Girão, ao passo que tem aí esse outro lado, essa corda apoiando o Ciro Gomes, então um conflito generalizado entre Michele e Flávio Bolsonaro e entre também Michele e o resto aí da cúpula do PL. Olha, eu assisti os 26 minutos que Michele fez, né, até dividiu em duas partes, toda essa repercussão que, no meu entendimento, e eu vou reforçar aqui, por mais que eu pense a respeito, isso tem feito eu refletir bastante. Primeiro eu vou colocar a questão do Valdemar, que você mencionou, Geise. Eu acho que o Valdemar está, sim, né, inclusive auxiliando, né, a Michele nisso. Eu não sei se existe uma sabotagem dentro do PL, mas essa impressão que depois que eu refleti muito me deu, que estão tentando jogar outro nome da própria Michele, né, para a candidatura. Não sei se isso vai se concretizar, se isso é uma verdade, mas a impressão, no fundo, ficou essa. As questões que ela levantou no vídeo. Eu vou chamar a atenção aqui que, de fato, Michele é mãe, esposa, é, de fato, uma política, presidente do PL Mulher. Mas tudo que ela disse a respeito dos problemas partidários, inclusive apontando André Fernandes, que é uma liderança no Ceará e que não é somente o Flávio, não atingir o Flávio, mas o André Fernandes, por exemplo, eu não vejo nenhum benefício, né, de colocar o nome do André Fernandes atrapalhando ele e os planos, né, que existem no Ceará de uma juventude do PL, uma juventude que pode mudar o que ocorre no Nordeste. Então isso é muito importante. Mas em relação, então, essas questões partidárias, falando aqui de Ciro, não tem como defender Ciro Gomes, ele é indefensável, mas a questão que fica será de fato que o Ceará nessa questão, ele fala mais alto do que a própria questão nacional? Será que nós vamos ter que aguentar ver o PT indicando 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, justamente porque existem essas brigas irreconciliáveis? Eu não acredito no pedido de desculpa de ambos, porque ambos continuam se alfinetando. Aliás, a dona Michele aí está curtindo umas coisas meio esquisitas. Fica aqui já a deixa, porque a gente precisa de união, gente, é necessário. E outra questão também que ela coloca no vídeo são as questões aí pessoais, que ela tem que resolver, o Flávio também. Isso tem que ser resolvido no âmbito familiar. Eles precisam se fechar numa sala, desabafar um para o outro, até não faltar mais, não sobrar mais nada. Eu não concordo com os ataques que Michele sofre, não concordo com o tipo de linguagem que as pessoas utilizam. Ela é esposa do presidente Bolsonaro, ela é uma boa mulher, ela merece respeito, mas no meu entendimento ela foi completamente inoportuna. E eu não entendi o objetivo maior, porque se ela queria pôr paz e queria que os ataques parassem, né, que ela diz ser coordenados, eu só entendo que isso vai ser muito maior, justamente porque a impressão que deu é que tem algo a mais aí.
Serrão, também quero te ouvir a respeito, tá? Então, Flávio e Michele, após a publicação do vídeo da Michele, Flávio veio a público falar ali, pediu desculpa publicamente. A Michele, inclusive, no próprio vídeo, a Michele também fala que ela nunca pediu, como saiu aí há umas 2 semanas mais ou menos, ela nunca pediu que algum dos filhos viesse a público pedir desculpas, enfim, fazer ali uma espécie de humilhação pública para a Michele, que isso não é uma verdade, mas o fato é que tem aí uma desavença familiar e para o eleitorado, para a direita, a sensação que dá é que essa desavença familiar está impactando, na verdade, a questão eleitoral, a conjuntura política. Essa que é a grande questão, essa que é a grande pergunta. Será que um problema pessoal, familiar entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tem realmente o poder de atrapalhar a candidatura presidencial do filho do Jair Bolsonaro, daquele que foi indicado por ele à presidência da República, pré-candidato, e foi indicado no contexto que a gente não pode esquecer. Ele foi indicado exatamente no momento em que havia uma especulação sobre uma candidatura de Tarcísio de Freitas com a Michele Bolsonaro de vice. Naquele momento, Bolsonaro entrou em campo, antecipou o nome do Flávio, que questionaram, é viável, é ou não é? Acabou sendo, acabou fundo, como diriam os outros, né, muito sábios da política brasileira. Então, esse ponto aí é uma treta que era esperada que fosse estourar a qualquer momento, tem uma questão pessoal familiar, mas ela não tem, de repente, o poder total de causar um prejuízo político. Por isso, a melhor saída é tentar fazer o que eles estão fazendo agora, né? Exercita aquele provérbio latino, se vis pacem para bellum, na tradução tabajara, né? Se queres a paz, faz uma treta, mas pede desculpa, né? Seria a tradução mais adequada. E é isso que eles estão fazendo. Agora, desculpas mútuas depois da pancadaria que antecedeu a esse evento, que não dá para acreditar que tenha sido gerado por uma divergência apenas na disputa do Ceará. Não. Aí tem um componente pessoal, outras insatisfações que não poderiam, nesse momento, ser tornadas públicas, mas não são, não serão e talvez não sejam relevantes para serem tornadas públicas. Então a saída agora é, Flávio, concentra no programa de governo. Todo mundo quer saber, não o que você acha da Michele, mas qual é a sua proposta para o Brasil. É isso, é esse programa, é essa agenda que fará a diferença. E não qualquer treta que possa acontecer agora ou que seja artificialmente criada dentro do seu partido ou até pelos seus adversários políticos. Flávio Bolsonaro tem uma missão muito maior. Ele vai receber em breve uma série de informações importantíssimas que poderão ser chave para decidir a campanha presidencial. Flávio, quando você receber essas informações, você vai usá-las contra os adversários, vai mostrar que você tem força contra a bandidagem organizada que tenta dominar o Brasil? Essa que é a grande questão. E não essa treta de agora, que é absolutamente desnecessária e inoportuna.